Hoje eu quero rapidamente falar aqui sobre um cidadão pouco comum, pouco falado dentro do meio gospel, né? Do meio evangélico, que é Onésimo. E Onésimo foi um prisioneiro. Antigamente, na lei, na época de Paulo, no Novo Testamento, na igreja primitiva, muitos tinham escravos, e isso era permitido pela Constituição daquela época, né? Crentes que tinham também escravos, e um dos crentes que tinham escravos lá era Filemon. Filemon, ele era um crente que tinha a presença de Deus e que tinha um escravo chamado Onésimo. Só que Onésimo, não sabemos o motivo, ele simplesmente fugiu. Ele não queria, ele cansou de trabalhar para Filemon. E o que ele fez? Ele fugiu. Diz a Bíblia que muito provavelmente ele tenha dado um prejuízo. Pode ser que Onésimo, ele tinha um problema de desvio de caráter. Pode ser que ele tenha roubado. A Bíblia não nos fala com muita propriedade, com muita clareza. Pode ser que ele tenha roubado e ele tenha saído de uma forma indevida ali debaixo da liderança do seu patrão Filemon, e ele foi parar, não sei por que cargas d'água, foi parar, e ele saiu de Colossos e foi parar lá em Roma. E quando ele chega lá em Roma, ele vai visitar um ilustre cidadão chamado Paulo. Talvez a consciência dele já estava pesada pelo que ele fez com Filemon, e ele foi visitar Paulo na prisão. A prisão que Paulo estava, a primeira prisão dele em Roma, era uma prisão domiciliar, e ele podia receber visitas, e ele recebeu Filemon, ele recebeu Onésimo. E quando Onésimo chega ali, contando todas as novidades, e ele diz essa novidade: olha, eu estava trabalhando para Filemon, e eu cansei, eu não quero saber, e eu não sei também qual foi o papo de Paulo com Onésimo. Eu não sei que informações que Onésimo trouxe de Filemon para Paulo, mas eu sei que Paulo estava diante de um conflito agora. Paulo conhecia Filemon e ele precisava aconselhar Onésimo. E veja bem, o livro, se é que a gente pode chamar um livro de uma página, o livro de Filemon, ou a carta de Paulo endereçada a Filemon. Amém? Diz aqui Filemon, capítulo 1, versículo 8: por isso mesmo, tendo em Cristo plena liberdade para te mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo. Ele já chama ele de filho, né? Que gerei enquanto estava preso. Então, a gente percebe algo interessante aqui nesse texto, que Paulo, depois de ter feito um excelente discipulado com Onésimo, depois dele ter preparado aquele ex-escravo, ex-fugitivo, talvez ladrão, e agora uma pessoa discipulada, cristã, servindo a Deus ali, ele agora escreve uma carta. Olha para você ver o que acontece. Ele escreve uma carta de próprio punho, porque algumas das cartas de Paulo ele não escrevia, não era ele só ditava a carta. Mas essa não, ele escreve agora, ele pega ali a pena, escreve essa carta. E ele fala: Filemon, eu estou levando aqui uma pessoa que você conhece, seu ex-empregado. Eu estou escrevendo essa carta aqui para que você receba Onésimo novamente. Viu, Filemon? Eu poderia te mandar, pela autoridade que eu tenho sobre a sua vida, porque você também é o meu filho espiritual, mas eu estou te pedindo para que você faça isso por amor. Eu não estou te mandando, eu estou te pedindo que você faça por amor. E é interessante a gente perceber nesse texto que ele escreve: eu, Paulo, o velho, ele coloca o adjetivo, o velho como um adjetivo, e ele coloca o prisioneiro também como um adjetivo. Aí você fica lendo e percebendo por que ele fala sobre essas duas coisas, como se fossem aleatórias. Eu, Paulo, o velho, eu, Paulo, o prisioneiro. Por quê?
Em outras palavras, ele está dizendo assim a Filemon: Filemon, olha, já sou velho, já passei muita coisa na minha vida. E olha, estou aqui, num lugar desprovido de qualquer tipo de vaidade. E eu estou aqui para te dizer, Filemon, que não vale a pena o desgaste com o relacionamento. Não vale a pena você se desgastar. Ele na carta, ele escrevendo para Filemon: você se desgastou, eu não sei o que aconteceu com você, talvez ele não sabia, não sei se ele sabia ou não sabia, mas aconteceu algo com você, entre você e Onésimo, que está aqui na minha presença. Onésimo agora é um filho meu, é um filho que eu discipulei, que eu trabalhei com ele. E sabe, pasmem você, quem que haveria de entregar essa carta para Filemon? O próprio Onésimo. Ele haveria de entregar uma carta para o seu ex-patrão, e essa carta falava dele mesmo. Paulo falava de Onésimo. Então, querido, quando a gente percebe esse homem de Deus chamado Paulo, a gente percebe algo que ele tem, uma característica muito interessante que eu e você precisamos ter, que é uma característica de conciliador. E algumas vezes nós temos muitos problemas porque nós não sabemos conciliar. Muitos de nós queremos ver o circo pegar fogo. Nós queremos aconselhar as pessoas. Você já viu aquelas pessoas que o casal está ali com algum tipo de dificuldade, algum tipo de problema, e ela vai tomar conselho com alguém, e esse alguém então chega para ela, essa pessoa que está com desgaste com seu marido, com desgaste com seu filho, com desgaste com sua esposa, com desgaste com alguém da sua casa, com seu pai, com a sua mãe, e ali ela dá maus conselhos. Se for um conselho para casal, um péssimo conselheiro, ele diz assim: olha, sai fora, divorcia, tem muitos aí, a fila anda, ou alguma coisa do gênero. E muitos cristãos, pasmem vocês, estão com esse tipo de conselho. Eu quero te falar, querido, que a Bíblia condena o divórcio. A palavra de Deus nos fala que Deus abomina o divórcio. E para você que não está muito familiarizado com a palavra, abominação significa que Deus detesta o divórcio. Deus não gosta do divórcio. E outra coisa, se você quiser divorciar, você divorcia, mas você fique solteiro. É isso que a Bíblia nos orienta. O que tem de crente que está se divorciando e está casando novamente, como se isso fosse uma coisa descartável, natural e chancelada pela palavra de Deus, é incrível. Muitos estão assim, querido. Mas a Bíblia é muito clara com relação a isso. E eu estou te dando um conselho aqui. Se você não está bem com a sua esposa, quer divorciar, divorcia, mas fica solteira a vida inteira. Ou então espera não morrer. Esse é o conselho que alguém que conhece o Evangelho daria para uma pessoa que está em situação de dificuldade com o seu cônjuge. Ou então ela fala assim: vai e conserta com ele, que é o viés mais fácil e menos desgastante que você tem. Então, é preciso a gente entender, irmãos, que muitas pessoas estão nos observando o que nós falamos. A arma que mais mata é a palavra. É por isso que Jesus ele fala que nós haveremos de ser julgados pelas palavras. Você está esperando o que eu vou falar aqui. E dependendo do que eu falar aqui, você tome as suas decisões. Muitas pessoas falam assim: olha, eu vou lá no culto para ver o que Deus vai falar comigo. Ótimo! E se eu falar coisas erradas aqui com você, você vai tomar ações erradas. E se você falar coisas erradas com essas pessoas as quais você está aconselhando, essas pessoas também vão tomar ações erradas. Então cuidado com o que você aconselha. E cuidado com quem você pede conselho. Cuidado com quem você anda. A Bíblia nos fala que as más conversações corrompem os bons costumes. Eu posso ouvir um amém aí? No versículo 11 de Filemon, capítulo 1, diz assim: ele antes era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Olha para você ver que nível que chegou. Paulo escrevendo ali naquela carta, ele diz a Filemon: Filemon, esse que está aqui comigo, que vai te entregar essa carta, antes para você ele era um ladrão, antes para você ele trazia prejuízo, antes para você ele era inútil, mas hoje ele está sarado, remido, lavado pelo sangue do Cordeiro. Antes ele era escravo, literalmente escravo, não somente escravo seu, mas escravo de Satanás. Hoje ele é liberto pelo sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus Cristo.
Então, é isso. Essa é a obra da cruz. Essa é a obra do Evangelho. A obra da regeneração. Você pega alguém como eu, que tinha muitos problemas, que tinha muitas dificuldades, que era cativo, que era preso em drogas, em roubo, em prostituições, em coisas deste presente século. E Deus então transforma essa pessoa e faz essa pessoa um pregador. Deus muda. Durante anos que eu estou convivendo com a palavra de Deus, eu já vi muitas mudanças que Deus fez. Deus muda pessoas. E é isso que nós precisamos entender. Nós não podemos descartar a pessoa. A sociedade, ela descarta as pessoas. A sociedade rejeita as pessoas. Acredito eu que Onésimo, ele como escravo tinha uma autoestima em baixa, ele tinha vários problemas emocionais, psíquicos e principalmente espiritual. E ali ele vai se recorrer a quem? Ele vai se recorrer a um servo. Ele vai se recorrer ao apóstolo Paulo. Ele vai lá em Roma, ele vai lá na prisão e ele vai se recorrer a Paulo para ver o que Paulo falava com ele. É como se a vida dele estivesse na mão de Paulo. Olha, Paulo, aconteceu isso. Eu estava lá trabalhando para Filemon. Eu me desgastei. Eu não quis mais, Paulo. Eu errei, eu falhei, mas eu não quis mais essa vida de escravo. Eu não quero mais ser escravo. Irmão, se tem uma coisa boa é a liberdade. Hoje nós estamos comemorando aqui o culto da independência. Nós não dependemos mais da coroa de Portugal. Nós não temos que depender da China, nós não temos que depender da América, nós não temos que depender de ninguém, a não ser do Senhor Jesus. Amém? E quando a gente olha para a vida de Onésimo, ele queria uma coisa digna, ele queria liberdade, a liberdade dele. E ele então agora procura Paulo e fala: Paulo, o que eu faço? E ele agora, Paulo tinha que aconselhar ele. Eu quero te dizer aqui algo interessante que está escrito no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 22. Diz assim: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Conselheiros do bem, não conselheiros do mal. Então é extremamente importante você pedir conselhos a pessoas idôneas, pessoas maduras, pessoas como Paulo, experiência de vida, já passou muita coisa na vida. É importante você não tomar decisões pautadas em suas emoções. Acredito eu que se Onésimo fosse tomar decisões pautadas em suas emoções, talvez ele tinha matado Filemon, talvez ele tinha se matado, talvez ele tinha feito coisas que não deveria fazer, mas agora ele vai procurar quem? Um conselheiro. Ele procura um conselheiro. E ali Paulo empresta os ouvidos para Onésimo. E aqui em Provérbios capítulo 15, versículo 1 nos fala algo interessante. Veja bem o que diz aqui, olha: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Então Onésimo estava assim: olha, eu vou ver o que vai sair dos lábios de Paulo. E de repente, o que sai dos lábios de Paulo? Sai virtudes, sai Jesus, sai a palavra de Deus. E aquele homem então, ele experimenta da presença e da glória do Espírito Santo de Deus na vida dele. Ele experimenta o novo nascimento, ele nasce de novo. A Bíblia não nos afirma exatamente quanto tempo Paulo ficou aconselhando e discipulando Onésimo, mas o fato é que esse homem chamado Onésimo, que era um presidiário, ele agora é liberto, é lavado, ele é remido. E olha, veja bem o que diz aqui em Filemão capítulo 1, versículo 2. Aliás, capítulo 1 não, Filemão 12, né? Porque só tem um capítulo esse livro. Filemão 12 diz assim, olha: mando de volta, ele escrevendo para Filemão, a você, como se fosse meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Então o que a gente pode perceber aqui é que Paulo, ele começou a ver Onésimo com uma outra ótica.
Aquele Onésimo fugitivo, rejeitado da sociedade, e talvez até mesmo se rejeitando, ele passa pelo processo de regeneração, e o que acontece é que ele começa a ser uma pessoa valorizada. E é assim que acontece comigo e contigo. Quando nós viemos para o Evangelho, pelo menos comigo foi assim, e com a maioria das pessoas acontece isso. Nós éramos rejeitados por muitas pessoas. Muitas pessoas não queriam. Por quê? Porque a gente era viciado, porque a gente era problemático, porque a gente tinha vários conflitos existenciais, porque nós tínhamos várias coisas ruins. Então as pessoas nos rejeitaram. E a maioria de nós, quando vimos aqui para o Senhor, para o Evangelho, nós viemos através do processo de dor. Por quê? Porque o mundo rejeitou a gente, mas Jesus não rejeita a gente. Jesus, vira para o teu irmão e fala assim: Jesus não te rejeitou e nunca vai te rejeitar. Então, era como se Paulo recebesse alguém completamente estragado, e ele então recuperasse completamente, através da pessoa do Espírito Santo, recuperasse completamente aquela pessoa e entregasse aquela encomenda agora completamente recuperada. Foi isso que aconteceu. E ele então agora diz para Onésimo: Onésimo, você vai pegar essa carta que eu estou escrevendo e você vai entregar para o seu ex-patrão. Eu estou pedindo que você retorne ao seu quadro de funcionário. Amém? Então veja bem aqui no versículo 15 o que nos afirma. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre, não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa, como cristão. Então Paulo agora, ele coloca aqui a máxima do Evangelho. Qual que é a máxima do Evangelho? Você pode ter empregados? Você pode, mas você vai tratar ele do mesmo jeito que você vai tratar seu filho, sua filha. Ele vai comer da mesma coisa, ele vai comer da mesma forma. Foi isso que Paulo, em outras palavras, ele falou: olha, ele errou, Onésimo errou de ter fugido, ele falhou com você, Filemão. Mas outra coisa que eu quero te dizer: você vai tratar ele bem, você vai tratar ele como um irmão amado. Assim compete aos cristãos. Esse era o conselho que Paulo estava dando aqui ao patrão, ou ao ex-patrão de Onésimo, que era Filemão. Então, ele fala algo interessante, e ele diz assim: olha, eu acredito, Filemão, que ele, por um tempo que talvez tenha sido incompreendido por você, e talvez até mesmo por ele, Onésimo, mas que foi para a glória do Senhor. Porque nesse tempo, onde ele fugiu, Deus fez uma obra maravilhosa na vida dele, e ele está totalmente restaurado. Então acontecem coisas comigo e contigo que nós não entendemos algumas vezes. Algumas coisas acontecem que a gente tem dificuldade para entender um propósito de Deus naquilo. E a gente, por mais que a gente possa procurar, a gente não encontra um propósito. Deus, que propósito que o Senhor tem nisso? Nessa dor, nessa dificuldade? Ó Deus, nesse desgaste. Algumas vezes, querido, acontecem coisas absurdas com a gente que a gente não entende. A gente não entende a princípio. Mas daqui a alguns meses, ou talvez daqui a alguns anos, nós vamos entender. Porque Deus permitiu até mesmo um rompimento, um relacionamento. Por que Deus permitiu isso? Talvez Filemão, à primeira vista, ele não entendeu. Talvez ele ficou irado com Onésimo. Talvez ele falou assim: mas eu estou orando, eu estou buscando. Por que esse cidadão fugiu? Eu estou aqui tratando ele bem, por que ele fugiu? Ele não entendeu. E Paulo agora na carta ele escreve: houve um propósito. Foi por um tempo. E esse tempo é o tempo de Deus. É o Kairos de Deus. Fique tranquilo. Agora, você vai ver uma nova pessoa, mas não por um tempo. Você vai ver uma pessoa fiel. E que ele vai trabalhar para você continuamente. Trata ele bem, porque ele está tratado, ele está curado, ele está sarado, ele está transformado.
nesse tempo de dor, nesse tempo de dificuldade, Deus trabalhou com alguém. Talvez hoje, você que se faz presente aqui, você passa por um momento de dor e de dificuldade. Mas é o momento que Deus trabalha com você. No momento de dificuldade, pelo menos comigo acontece isso, são os momentos que Deus mais fala comigo. No momento de dor, de escassez, são os momentos que eu mais busco a presença de Deus. Então, Deus muitas vezes permite que situações adversas aconteçam. Para quê? Para nos aperfeiçoar. Amém? E aqui no versículo, em Coríntios capítulo 13, versículo 11, Coríntios 13 nos fala sobre o dom do amor, e é bem profético. Lá no finalzinho, ele fala assim, olha, Paulo falando aos Coríntios. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Então, muitas vezes a gente passa no processo. Hoje de manhã eu falava sobre isso aqui, e uma das coisas que eu falei foi exatamente isso, que se eu for olhar um vídeo meu, um vídeo de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, eu falo assim, meu Deus do céu, eu não falaria isso mais hoje. Entende como é que são as coisas? Por quê? Porque nós passamos por processos na nossa vida. A nossa mente, ela vai evoluindo, ela vai mudando. Você, em algum momento, pensa de uma determinada forma, mas você vai escutando conselhos, palavras, e de repente você vai se formatando de uma maneira diferente. E quando você olha lá, nesse texto, nos fala que aqui nessa terra, você não vai ser perfeito, você não vai conseguir. Nós estamos caminhando até a estatura de varões e varoas perfeitos, só na glória. Você vai completar o ciclo de construção na sua vida. Você está em construção. Todos nós estamos em construção. Eu não posso chegar e falar assim, olha, eu já sei tudo. Por mais experiência que eu tenha tido, por mais vezes que eu já li a Bíblia, eu não posso dizer que eu já sei tudo, eu estou em processo de construção. Então Paulo, ele dizia, antes eu pensava como menino, hoje não. Hoje eu já sou um homem. Não é? Então é importante que a gente perceba isso. Quando Onésimo chegou até Paulo, ele chegou como um menino, provavelmente. E ele saiu como um homem maduro. E nós temos que experimentar a evolução. Nós não podemos parar no tempo. Quantos e quantos cristãos estão parando no tempo? Não há uma evolução positiva na vida das pessoas. Pelo contrário, há uma evolução negativa em muitas delas. Então, é importante que você cresça, você desenvolva, você efetue a sua fé. É isso que a palavra de Deus nos fala. Nós precisamos crescer. É por isso que eu falei aqui, que Deus está preparando a gente para o arrebatamento da igreja. Você não pode diminuir. O tempo, ele não pode trabalhar contra você. Nós temos que desenvolver, nós temos que crescer, nós temos que ler mais, nós temos que orar mais, nós temos que buscar mais, nós temos que ser mais fervorosos. É isso, querido, que é você ser um homem ou um adulto na fé. Você não pode ser uma criança na fé. Você não pode tomar leite a vida inteira. Nós temos que orar mais. A igreja, ela precisa experimentar esse amadurecimento espiritual. Nós precisamos experimentar, nós temos que ser acostumados. Eu fui, uma época, alguns anos atrás, eu não me lembro quantos anos, uns 10 anos atrás, eu estive lá na Argentina. Queridos, eu pude experimentar uma igreja que ora verdadeiramente. Um povo que ora. Os cultos lá, só para vocês terem uma ideia, era de 4 a 5 horas o culto. Tem lugares lá na China, segundo o livro que eu li, que se um pastor for lá com uma palavra de 40 minutos, eles não recebem o pastor. As palavras são 3 horas de palavra. 3 horas de palavra. Só palavra, fora louvor, fora adoração. Lá na Coreia do Sul,
O novo convertido, ele jejua 3 dias e 3 noites. Então nós precisamos experimentar desse desenvolvimento espiritual. Nós não podemos estar acostumados com um nível baixo, como muitos de nós estamos acostumados. Quando nós falamos assim, vai ter oração, que hora? 4:30. Meu Deus, 4:30 da manhã? Misericórdia. Alguns falam até assim, 4:30 da manhã? Esse é o horário que lá na Coreia do Sul eles oram, todo mundo, mas não é meia dúzia de pessoas. A igreja inteira levanta 4:30 e vai orar. Aí milagres acontecem, sinais acontecem. O país quase inteiro está se convertendo. É assim que a gente consegue a libertação do nosso país, a independência do nosso país. Através do nosso desenvolvimento pessoal, nós precisamos nos desenvolver, nós precisamos crescer. Eu quero te incentivar, sabe, querido? Talvez Deus esteja falando com você e você precisa ouvir. Não adianta Deus só falar, você precisa ouvir. Eu vou amanhã levantar cedo, amanhã eu vou orar mais, eu vou ter uma carga contínua de oração. A oração, ela não precisa ser uma coisa anormal, ela tem que ser uma coisa normal. Normal na minha vida, eu tenho que orar todos os dias. É inconcebível que o crente não ore todos os dias, não busque a Bíblia todos os dias. Você tem que orar todos os dias, você tem que se santificar todos os dias. Eu posso ouvir um amém? Amém. Então, querido, eu estou aqui para te dizer isso. Eu fui menino na fé, eu fui criança na fé. Eu fazia beicinho quando vinha uma palavra dura. Eu era contra pastores, contra alguns pastores. Eu fui criança na fé, ao ponto de que eu falei isso aqui hoje pela manhã. Em algum momento da minha vida, quando eu voltei para Jesus, eu voltei bebendo e fazendo coisas erradas. Eu falei, Deus, como eu faço? E Deus falou assim, aperfeiçoa. Entra no ciclo de desenvolvimento. Esse ciclo, ele não pode parar na minha vida. Eu preciso desenvolver. É por isso que o Senhor Jesus, através da vida de Paulo, ele fala assim, olha, efetue a vossa salvação. Em outras versões ele fala assim, desenvolva a sua salvação. Significa que o sarrafo, ele precisa aumentar de nível. Você tem que dar pulos mais altos. Você não pode ficar a vida inteira fazendo a mesma coisa, no mesmo nível espiritual. Amém? Então, quando a gente olha aqui, querido, o versículo 17, a gente percebe algo interessante. Diz assim, se você me considera companheiro na fé, Paulo falando a Filemão, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou, aqui, muito provavelmente ele tenha dado um prejuízo, um roubo ali, Se ele o prejudicou em algo, ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a sua própria pessoa, porque Filemão devia a alma dele para Paulo, em termos. Paulo foi, vamos dizer assim, o mediador, aquele que pregou a palavra, que ganhou Filemão para Jesus. Então, em outras palavras, é como se ele estivesse falando assim, olha, eu estou te pedindo um favor aqui, você vai receber Onésimo novamente aí, e eu estou te pedindo. Na verdade, se ele te deve alguma coisa, se ele te deu algum prejuízo, coloca na minha conta. Você acha que Paulo, um prisioneiro, ia pagar ele? De jeito nenhum. Em outras palavras, isso é bem figurado. Ele está falando assim, olha, eu tenho crédito com você, Filemão. Você me deve a salvação. Eu preguei para você. Você foi salvo através da minha vida. Então tem muito crédito. Então coloca na minha conta. No crédito que eu tenho, espiritual contigo. Então, aqui em Colossenses capítulo 1, versículo 13, exatamente aonde estava Filemão, diz assim Paulo, que Onésimo é interessante. Ele entrega duas cartas. Uma para Filemão, endereçada a ele, e a outra endereçada para a igreja ali em Colossos. E essa carta diz assim, olha, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber,
o perdão dos pecados. Por que ele falou isso? Porque, na verdade, ele estava falando de pessoas que estavam, como Onésimo estava, escravizados, não literalmente escravizados, escravizados pelo Satanás, pelo pecado, pelas forças deste mundo tenebroso. E aí, de repente, Jesus veio e quebrou, e destruiu. E aí, Paulo, escrevendo aos Colossenses, nos fala do poder da redenção de Jesus na cruz do Calvário. Jesus, ele pagou a nossa dívida. Jesus pagou a nossa dívida. E é isso que Paulo está falando. E quando a gente olha, literalmente, o que diz, você fala assim, poxa, mas por que essa carta chama Filemon? Poderia chamar Onésimo? Poderia. E de que se refere essa carta? Ela se refere sobre basicamente duas coisas. Fala do perdão e fala da reconciliação. O que é o perdão e o que é a reconciliação? O perdão, ele não se restringe a sentimentos. Você não tem que sentir de perdoar alguém. Você tem que perdoar. Simplesmente você perdoa. Você fala no mundo metafísico, mas fala no mundo real. Você fala, eu perdoo essa pessoa. Perdoa. Ah, meu coração está com muita mágoa. Perdoa. Fala, eu perdoo essa pessoa. O que é perdoar essa pessoa? Se você tiver a opção de lançar essa pessoa no inferno e lançar essa pessoa no céu, você mesmo com toda a chateação que você tem com ela, você fala assim, Deus, eu libero essa pessoa para ir para o céu. Isso é perdoar. Você não precisa sentir amores por essa pessoa. Você tem que ser racional. O perdão, ele é racional. Você tem que chegar e falar assim, eu perdoo essa pessoa. Fala para Deus ouvir, fala para você ouvir, fala para alguém ouvir, eu perdoo essa pessoa. E perdoar é você não falar mais naquele assunto, por mais vontade que você tenha de falar, não fale mais. Agora, o que é a reconciliação? A reconciliação é um nível maior do que o perdão. Porque você pode perdoar alguém e você pode falar assim, olha, eu estou perdoando, mas sai da minha frente. Eu não quero saber de você mais. Tá, você está dentro da Bíblia. Quando dois não têm acordo, não precisa andar junto. A Bíblia fala sobre isso. Beleza, perdoa ela. Você não necessariamente, você não precisa andar com ela. Mas o que é a reconciliação? É quando você perdoa e anda com essa pessoa. É quando você perdoa e está junto novamente com essa pessoa. Isso é o poder da reconciliação. Amém? É um desafio muito maior. O desafio é grande. Então, querido, veja bem. 1 João 4, 20, nos fala algo. E diz assim, olha, se alguém afirmar, eu amo a Deus, é fácil, né? Ai, Jesus, te amo. Essas crianças são tão lindas dançando. Esse louvor é tão maravilhoso. Eu te amo, Jesus. Olha para você ver. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar a seu irmão, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Sabe o que vai acontecer com os mentirosos? O que lhe parte, a parte que lhe descabe, é o lago de fogo de enxofre. Os mentirosos não herdarão o reino dos céus. E se você diz que ama a Deus, mas odeia seu irmão, tem mágoa do seu irmão, não perdoou seu irmão, você está fadado a ir para o inferno, porque você é mentiroso. Os mentirosos não vão ser salvos. Em outras palavras. Amém, querido? Então, eu termino aqui essa breve mensagem dizendo a você o seguinte. O filho pródigo, essa parábola, ela também poderia ter um nome diferente. Ela poderia se chamar assim, olha, o pai que amou, ou o irmão que rejeitou. Nós poderíamos dar aqui muitos nomes para essa parábola, mas alguém deu o filho pródigo, né? E assim se tornou. Todos nós conhecemos essa parábola como a parábola do filho pródigo. E quando você olha essa parábola, você vê alguma coisa muito interessante. Você vê que
havia alguém que estava completamente dançado na sua vida. Alguém que estava com a sua cabeça completamente fantasiada e que resolveu pedir a sua herança, a sua parte, e saiu. Saiu para curtir a vida. Só que o mundo real nos dá muitas informações reais. E ele não é tão bom como Satanás pinta que é. O mundo real é ruim. Satanás pinta que o mundo é muito bom, que o mundo é muito agradável. Essa é uma informação falsa. Porque o mundo real, eu participei desse mundo. Eu participei literalmente desse mundo. Esse mundo é infeliz. Não tem como a pessoa ser feliz. A pessoa, ela usa a droga, ela usa a prostituição, ela usa o sexo, ela usa muitos subterfúgios. Para quê? Para preencher algo que está vazio na vida dela. Então, esse cidadão, ele estava ali, num vazio. Depois de algum tempo, ele ficou vazio. Acabou o dinheiro, acabou a moral, acabou tudo na vida dele. E de repente, ele trabalhando e comendo lavagem, comida de porcos, ele, então agora ele pensa no seu pai. E ele então tira aquele pensamento: não, meu pai não vai me receber, eu sou indigno. Aí vem o pensamento de novo, aí ele fala: mas eu não posso, meu pai não vai receber, ele não vai me receber. Aí veio algumas vezes, ele falou: então tá, ele admitiu voltar novamente ao seu pai. Quando ele admite voltar ali ao seu pai, ele fala assim: então eu preciso ir com um discurso preparado. Ele foi e preparou um discurso. Ficou falando: olha, meu pai, imagina, você no primeiro encontro ali com a sua namorada, você vai e você prepara o discurso: eu vou falar que amo ela, vou falar isso e aquilo, tal, aquela coisa toda. Aí você fica nervoso, não fala nada direito. Aí o que acontece? Foi isso que aconteceu com esse homem. Ele falou assim: olha, eu vou fazer um discurso. Meu pai, eu errei, eu falhei, eu fiz isso e aquilo, tal, eu vacilei contigo. E aí ele fez um discurso, preparou-se eximiamente, e ali ele chegou. Quando ele estava chegando, o coração dele começou a bater, chegando lá na fazenda do seu pai, para surpresa dele, seu pai estava esperando lá na janela. E ali, quando ele faz menção de falar o seu discurso, o seu pai impede ele de fazer o discurso. Ele não fala o que ele estava querendo falar. Por quê? Porque ele recebe a misericórdia, ele recebe o perdão. Diz aqui, olha, Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Porém, tenho contra você que você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você, tirarei o seu candelabro do seu lugar. É necessário, querido, porque nós estamos falando de perdão, de libertação da escravidão, de independência. É necessário para que nós venhamos reconciliar, que nós possamos fazer 3 coisas. E a chave está aqui, em Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Primeira coisa, lembrar. Aquele filho pródigo, ele lembrou do pai. Segundo ponto, você precisa se arrepender. E terceiro ponto, você precisa tomar uma atitude. Praticar. É isso que Deus fala. É necessário que nós venhamos lembrar, nós venhamos nos arrepender e nós venhamos praticar, para que Deus possa demonstrar o seu amor e a sua misericórdia. Eu quero que você se levante neste momento. Eu quero terminar aqui dizendo que o pai, ele chega para o filho, e o filho querendo falar o discurso, e o pai impedindo ele. E o pai então falou assim: olha, eu preciso que os meus empregados, eles tragam 3 coisas. Eles tragam
um anel, sandálias e roupas novas. Porque eu não quero apenas perdoar o meu filho, eu quero me reconciliar com ele. Amém, querido? Essa é a importância do Evangelho, essa é a importância do reino. Então, hoje eu venho aqui te falar de uma verdadeira libertação. Talvez você esteja escravo do mundo, escravo de Satanás, escravo da sua mente, escravo das suas emoções. Mas Deus está aqui nessa noite para arrancar, para te libertar, para te sarar, para te transformar completamente.